Olá, eu sou Cacá Safiotti e você está na terceira aula do workshop Baixo Global. Nessa terceira aula, nós vamos falar de alguns assuntos referentes a campo harmônico, alguma coisa de harmonia, né? E sobre a possibilidade que você pode ter de tocar em várias tonalidades uma mesma música. Como é que a gente faz isso? Como é que você muda uma música de tom? Tá legal? E dentro da ideia de campo harmônico, a gente vai conhecer um pouco sobre formações de acordes, sobre um pouco das escalas que são originárias nos modos gregos, são escalas para cada um dos acordes do campo harmônico. Então tem bastante assunto interessante por aí. Então vamos lá. Primeira coisa, você vê nessa imagem aí, eu estou te mostrando uma escala de Dó maior, né? Então você vê aí, nós temos de Dó até o próximo Dó, já marcado com seus graus de posição. E aí eu estendi um pouquinho mais a escala, indo depois do Ré, do Dó, mais um Ré, um Mi, um Fá, um Sol, um Lá. Essa escala está aí para a gente poder começar a pensar na ideia, no conceito básico de como é que a gente forma acordes, né? Então, para a gente formar acordes, o sistema tonal organizou-se de maneira que eu formo em intervalos de terça. Então você está vendo aí na imagem, por exemplo, se eu pegar a partir do primeiro grau, que é o Dó, como é que se dão os intervalos? Os intervalos são as contagens de notas que eu vou de uma nota a outra. Por exemplo, de Dó a Ré, eu toco Dó, Ré, eu conto duas notas. 1, 2. Então, eu toquei um intervalo de segunda, porque eu toquei duas notas. Existe uma distância de duas notas aqui. Se eu tocar de Dó até Mi, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, eu toquei três notas, né? Então, de Dó até esse Mi aqui, eu estou em intervalo de terça, tá? Não se preocupa ainda se isso é uma terça maior ou terça menor. O importante é que nós tocamos uma terça. Depois, se eu tocasse de Dó até Sol, eu tocaria cinco notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou seja, deste Dó até este Sol, eu toquei uma quinta, porque eu toquei cinco notas, contando a partir da primeira que eu comecei até aquela em que eu cheguei, né? Então, esses são os intervalos. E como é que se organizam os acordes? Os acordes são organizados sempre em intervalos de terça. Veja aqui nesta imagem aqui, ó. Você está vendo aí uma formação em que começamos com a primeira nota de baixo, chamada de fundamental, que você vê ali a nota Dó. Depois, a partir do Dó, eu empilhei uma terça. Quer dizer, você pulando o Ré, Dó, Ré, Mi, você chega na terça, que é o Mi. E em cima do Mi, se eu contar mais três, Mi, Fá, Sol, de Mi a Sol eu tenho outra terça. Então, o acorde é formado por empilhamento de terças. A nota mais grave, que dá um nome ao acorde, é chamado de fundamental. Depois eu tenho a terça do acorde, que no caso aí é Mi. A terça é responsável pela qualidade deste acorde ser maior ou menor. E de Mi até Sol eu tenho uma quinta, que na maioria dos casos vão ser quintas justas, tá? É só uma questão da gente classificar esse tipo de intervalo. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas você já sabe que eu tenho uma fundamental, que é Dó, uma terça, que é Mi, e uma quinta, que é Sol. São três notas, Dó, Mi, Sol. Quando nós formamos acordes com três notas, nós temos o que nós chamamos de tríade, tá? Podemos ter quatro tipos de tríade. Uma tríade maior, quando a terça é maior. Uma tríade menor, quando a terça é menor. Uma tríade aumentada, quando a terça é maior e a quinta, ao invés de ser quinta justa, é quinta aumentada. E uma tríade diminuta, quando eu tenho uma terça menor e uma quinta diminuta. Bom, agora você vê aqui uma outra situação em que eu empilhei três terças, ou seja, comecei agora a partir do Sol, né? Então eu empilhei Sol, Si, Ré, Fá, tá? Então, de Sol a Si é uma terça, porque eu conto Sol, Lá, Si, de Sol a Si é uma terça. De Si a Ré, ó, Si, Dó, Ré. Então eu passei pelo Dó, de Si a Ré é outra terça.
E de Ré a Fá, Ré, Mi, Fá. De Ré a Fá é outra terça. Quando eu empilho a primeira terça, eu faço aparecer a próprio intervalo de terça, seja maior ou menor. Quando eu empilho em cima da terça outra terça, a gente vê aparecer aí o intervalo de quinta, né? Na maioria dos casos, quinta justa. E quando da quinta eu empilho outra terça, né? Seria a quinta, a sexta, a sétima. Você vê aparecendo o intervalo que é a sétima. Essa sétima é em relação à primeira nota, que é a fundamental. Então, se eu fizer esse acorde, ó, a partir do Sol, né? Para eu chegar até o Fá, eu teria 7 notas. Ó. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Eu conto 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De Sol a Fá é uma sétima. Neste caso é uma sétima menor, e a gente chama somente de sétima. E neste caso é um acorde de Sol com sétima. Não vamos se preocupar tanto com isso por enquanto. A ideia é saber que, então, empilhou duas terças, você tem uma tríade. Empilhou 3 terças, você tem uma tétrade. Agora, você vê aqui nessa imagem, essa imagem é importante para você poder ter uma velocidade no pensamento de terças, tá? Para você pensar isso rapidamente na hora de saber quais são essas notas, para tocar, para ter ideia do que comunica o acorde. Então eu tenho um ciclo aí, né? Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Do. São as próprias terças em sequência, né? Aí você pode treinar isso, né? Você estabelece um pulso e começa em cima desse pulso, você fala 2 notas por pulso. Então você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Si. Vamos de novo? Do, Mi, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá, Lá, Do, Fá, Lá, Do, Mi, Mi, Sol. O que eu estou fazendo aqui? Cada vez que eu bato a mão eu falo 2 notas e eu falo 4. Então eu falei Do, Mi, Sol, Si. Depois eu vou na próxima, depois do Do é Mi, Sol, Si, Ré. Depois eu vou na próxima, Sol, Si, Ré, Fá. O que isso vai te trazer de benefício? Qualquer acorde que você pensar, você vai, depois dessa prática cotidiana, fazendo todo dia um pouquinho, você vai conseguir falar o acorde rapidamente. Então um acorde que começa em Fá é Fá, Lá, Do, Mi. Um acorde que começa em Ré, Ré, Fá, Lá, Do. Um acorde que começa em Si, Si, Ré, Fá, Lá. Né? Aí depois tem uma questão de formação de escalas, que aí tem os acidentes que podem ocorrer em determinadas notas, dependendo da tonalidade, mas o nome das notas você já automatizou. Então vamos lá, vamos começar a ver aplicações práticas disso para a ideia que a gente quer, que é conhecer um pouquinho do campo harmônico, conhecer um pouquinho de tonalidades e como fazer para trocar músicas de tons, né? E também para construir algumas linhas de baixo pensando nessas coisas. Então você começa aqui, ó. Vamos falar do campo harmônico maior. Você está vendo aí, ó, formação de acordes diatônicos, campo harmônico maior, e a gente vai começar conhecendo as tríades diatônicas. O que são diatônicas? São notas que fazem parte do tom que a gente está falando em questão. No caso aqui estamos falando no tom de Dó maior, tá? Então vamos lá. Você está vendo ali uma clave de Sol. Essa aí vai falar, Kaká, que sacanagem é essa? Nós somos baixistas. Mas baixista tem que saber clave de Sol também. Tá legal? Então, no primeiro grau ali, nós temos o Dó, depois no segundo grau o Ré, é uma escala de Dó maior, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até o 7º grau, tá certo? Como é que funciona o campo harmônico maior? Nós vamos empilhar em cada um dos graus deste campo harmônico maior, nós vamos empilhar terças, né? Então o que vai acontecer? Você vê nessa próxima imagem aí. A partir do primeiro grau agora, eu vou empilhar uma terça. E o que aconteceu aí? O que era Do, agora ficou Do, Mi. Depois o que era somente Ré, ficou Ré, Fá. Depois ficou Mi, Sol. Depois nós temos Fá, Lá. Depois nós temos Sol, Si. Depois nós temos Lá e Do no 6º grau. E Si e Ré no 7º grau.
O domínio daquele ciclo de terças já facilita pensar isso rapidamente. Vamos lá, vamos empilhar mais uma terça aí. Empilhando mais uma terça, você tinha então a fundamental de cada um desses graus, uma terça, e quando eu empilho mais uma terça, aparece a quinta. Perceba até perceba aí no pentagrama, na partitura, quando eu empilho terças, as notas ocupam a mesma posição em relação, ou estão nas linhas ou estão nos espaços. Por exemplo, ali onde está a letra C, que é um Dó maior, são todas notas nas linhas. Né? Linha após linha são terças. E espaços após espaços são terças também. Então percebe que no Dó maior estão todas nas linhas em sequência. No Ré menor, que é o próximo acorde que apareceu aí, são todos espaços. Tá? Agora vamos saber um pouco por que isso é um Dó maior, por que isso é um Ré menor, por que isso é um Mi menor. Vamos lá. O intervalo de Dó a Mi é um intervalo de terça maior. Tá? O intervalo de terça maior tem 4 semitons. Ó. Contando a partir do Dó. 1, 2, 3, 4. Dó a Mi eu tenho 4 semitons. Né? Então de Dó a Mi eu tenho uma terça maior. E eu tenho esse som que é da terça maior. E está passando um avião aí, saindo na gravação. Já de Ré a Fá, eu tenho 3 semitons, ó. Partindo daqui. 1, 2, 3. Né? Então, todo intervalo, quando ele é maior, se ele for abaixado em meio tom, ele se torna menor. Tá? Então, de Ré a Fá é uma terça menor. Por isso que nós formamos um acorde de Ré menor. Tá? Vamos já ficar com a ideia de que esses intervalos de quintas são quintas justas, tá? Não precisamos entrar muito no detalhe e tal, mas até o sexto grau são quintas justas. Então é fundamental, terça ou maior ou menor e quinta justa. Terceiro grau, Mi, Sol, ó, de Mi a Sol, 3 semitons, ó. 1, 2, 3, uma terça menor, dá um Mi menor, né? De Fá a Lá, uma terça maior, ó, vai ter 4 semitons. 1, 2, 3, 4. Então, uma terça maior dá um Fá maior. De Sol a Si, eu tenho uma terça maior. De Lá a Dó, eu tenho uma terça menor. E de Si a Ré, eu tenho uma terça menor. Os acordes Dó maior, Dó, Mi, Sol. O Ré menor, Ré, Fá, Lá. Viu que funciona aquele ciclo? O Mi menor, Mi, Sol, Si. O Fá maior, Fá, Lá, Dó. O Sol maior, Sol, Si, Ré. O Lá menor, Lá, Dó, Mi. E o Si, enquanto tríade, ele é uma tríade diminuta. Por quê? Porque de Si até Ré é uma terça menor. E depois deste Ré até o Fá é outra terça menor. Se a gente observar, todos os demais, existe uma transição. Quando primeira terça maior, depois terça menor. Ou então primeira terça menor e depois terça maior. Olha no Sol aqui, ó, no Dó maior. De Dó a Mi, uma terça maior. E de Mi a Sol, uma terça menor. Olha no caso do Ré. De Ré a Fá, uma terça maior. Só que de Fá a Lá é uma terça maior. Então, terça maior e terça menor. Ou terça menor e terça maior. Se são duas terças menores, gera um acorde de tríade diminuta, que é o Si diminuto aqui. Tá? Mas aí você vai me falar assim, Cacá, eu já vi em algum lugar que no campo harmônico esse acorde aí é meio diminuto, o Sol é com sétima. Calma. Nós estamos falando das tríades diatônicas. Para a gente chegar nas tétrades, é o próximo passo. Ou seja, se eu já tinha fundamental, terça e quinta, da quinta eu vou jogar outra terça, agora vão aparecer as sétimas. Né? E aí vão gerar outros tipos de acorde. Os acordes de primeiro e sétimo graus são acordes com sétima maior. Esse tipo de intervalo aqui. Que não é o mais comum de acontecer, só acontece no primeiro e no quarto grau. Todos os demais vão gerar intervalos de sétima menor, né? Então você percebe aí, ó, no primeiro e no quarto grau aparece, por exemplo, Dó com sétima maior.
Esse M maiúsculo do lado do 7 está dizendo que é uma sétima maior, está deixando claro, é um sinal até de atenção. Porque são as exceções. No primeiro e no quarto grau eu tenho sétimas maiores. Os demais eu tenho sétimas menores. Mas eu não preciso dizer, por exemplo, Ré menor com 7 e um Mzinho minúsculo do lado do 7. Não, toda sétima menor é somente o número 7. Né? Então o que acontece? Dó com sétima maior. Então naquele ciclo lá, vai ser Dó, Mi, Sol, Si. Ó. Dó, Mi, Sol, Si. Dó, Mi, Sol, Si. Dó. Né? Ré menor. Ré fala Dó. Ré fala Dó. Mi menor. Mi, Sol, Si, Ré. Mi, Sol, Si, Ré. Fá com sétima maior. Fala Dó, Mi. Fala Dó, Mi. Sol com sétima. Sol, Si, Ré, Fá. Sol, Si, Ré, Fá. Lá menor. Lá, Dó, Mi, Sol. Lá, Dó, Mi, Sol. E Si menor com sétima com a quinta diminuta. Vamos, calma lá. As notas são Si, Ré, Fá, Lá. Si, Ré, Fá, Lá. O que acontece? Quando a partir daquela quinta eu empilhei outra terça, essa última terça empilhada que é Si, Ré, Fá, deste Fá, empilhei uma terça, deu uma terça maior. Então ficaram duas terças menores e mais uma terça maior. Este intervalo da sétima em relação ao Si aqui é uma sétima menor. Então um acorde que ele é menor, porque tem terça menor, tem a sétima menor e tem a quinta diminuta. Tá? Esse acorde também aparece às vezes como Si bolinha cortada. Por quê? Seria um Si meio diminuto. Só dando uma característica básica aqui rápida. Por que não é diminuto, e sim meio diminuto? Que para ser diminuto, essa sétima aqui teria que ser uma sétima diminuta, que seria mais meio tom abaixo aqui. Então um Si diminuto seria isso aqui. Daí teria abaixado essa sétima maior, sétima menor, aliás, do Si aqui, né? Sétima maior, sétima menor, sétima diminuta, tá? Então nós temos dois acordes com sétimas maiores no primeiro e no quarto grau, 3 acordes menores no segundo, no terceiro e no sexto grau, um acorde maior com sétima, que é um acorde único no campo harmônico, que ocupa a quinta posição, que é o acorde chamado de dominante, né? E o sétimo grau menor com sétima e quinta diminuta. Importante notar, a relação entre esse acorde do quinto grau com o primeiro é o que polariza a tonalidade. É o acorde que tensiona, que gera uma situação em que ele prepara para resolver no primeiro grau. Tá? Dentro desse acorde aí tem um negócio chamado trítono, que é um intervalo que tensiona, prepara para resolver no primeiro grau. Tá? Não vamos entrar muito em detalhe, que a ideia aqui é tentar mostrar mais na prática aquilo que eu falei no começo. Então, tudo bem. Então, nós tivemos aí o desenvolvimento desse campo harmônico, e aí eu vou te mostrar esse outro quadro aqui, ó, que é uma distribuição de um campo harmônico em Dó maior, mas depois você vai ver que tem também na possibilidade de Sol maior. E poderia ter em várias tonalidades, né? Então veja aí, o que está em vermelho são o que a gente chama, são as cifras analíticas. Ou seja, como esse campo harmônico foi formado em cima de uma escala de Dó maior, a escala de Dó maior, naturalmente, é uma escala maior, que ela tem um intervalo de meio tom entre o terceiro e quarto grau, entre o sétimo e o oitavo grau. Uma escala de Dó maior não tem acidentes e é uma escala maior. Tá certo? Agora, se eu pensasse numa situação em que eu quisesse tocar uma tonalidade de Sol maior, o que acontece? Se eu tocar as notas a partir de Sol de forma natural, sem acidente, seria isso aqui, ó. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá natural, Si. Só que para ser uma escala maior, eu preciso meio tom entre o sétimo e o oitavo grau aqui. Então esse Fá aqui deixa de ser Fá e vira um Fá sustenido. Então fica Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então isso aqui é uma escala de Sol maior. Se eu distribuir do mesmo jeito que eu fiz com o Dó lá, todas as notas, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, e a partir delas empilhar de novo terças,
levando em consideração que toda vez que aparecer o Fá vai ser um Fá sustenido, vai gerar um campo harmônico do mesmo jeito, com as mesmas características, só que na tonalidade de Sol maior, né? Então as cifras analíticas que servem para a tonalidade de Dó, servem para a tonalidade de Sol. Só que quando eu pensar dentro do campo harmônico de Sol maior, toda nota Fá é Fá sustenido. Eu já mostrei os arpejos, né, desses acordes aí. Agora veja que coisa interessante. A partir de cada nota dessa, se eu tocar, vamos pensar em Dó maior. Se eu tocar de Dó até Dó, que eu estou no primeiro grau, eu tenho a própria escala maior, que é a referência da tonalidade. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que se eu tocar agora essas mesmas notas naturais a partir de Ré, eu vou ter esse som aqui, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Isso é uma escala dórica. É uma escala para o acorde de segundo grau. Isso não é o modo dórico. Existe muita confusão nisso, tá? Isso não é o modo dórico. Isso é uma escala para o acorde do segundo grau do campo harmônico, que é uma escala que vem do modo dórico. É uma escala dórica, mas não é modo dórico. Nós estamos tocando em modo dórico. Se eu ficar tocando aqui dentro de uma concepção de Dó maior, eu estou tocando em Dó maior, né? Se a harmonia estiver em Dó maior, quando passa pelo Ré menor, se eu tocar essa escala, eu não estou tocando no modo dórico, eu simplesmente toquei a escala do acorde. É bom deixar de fazer essa confusão, tá? Depois no Mi menor, ó, eu vou ter Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. É uma escala do modo frígio. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Depois se eu tocar a partir do quarto grau, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É uma escala de Fá do modo lídio. Se eu tocar de Sol até Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Sol. Nós estamos em Dó, né? Fá sustenido, é Fá natural mesmo. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É uma escala do modo mixolídio. E se eu tocar de Lá até Lá, seria a relativa da tonalidade maior menor. É uma escala Lá menor natural. Ou simplesmente o Lá menor em termos de modo eólio. Escala do modo eólio. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E se eu tocar de Si, eu vou tocar o modo lócreo. Si, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? Então são escalas para acordes. Isso é super importante no baixo, para a gente poder construir linhas de desenvolvimento de acordo com os graus que eu queira usar em determinadas situações. Mas volto a frisar, se é uma música em uma tonalidade, se a gente estiver falando de tonalidade, nós estamos falando de uma música que tem uma tonalidade, ou ela é maior ou é menor. Então em Dó, ou seria Dó maior ou Lá menor, né? A música modal tem outras características, e aí sim a gente vai tocar os modos com as características que eles têm. Mas aí seria uma música modal. Aqui nós estamos falando de música tonal. Essa distribuição que a gente coloca os nomes desses modos é simplesmente o nome da escala que eu uso em cima do acorde. Mas estamos falando na tonalidade, no caso aqui Dó maior. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre as questões básicas de harmonia. Os acordes têm 3 tipos de função, que é tônica, dominante e subdominante, tá? Mas a gente não precisa entrar muito a fundo nisso. Importante a gente notar 2 características básicas que fazem com que a gente faça encadeamento de acordes. E tem muito a ver isso com a relação do baixo. Isso serve, na verdade, para qualquer instrumento. Que é movimentação de baixos, movimentação de fundamentais, tá? Então, uma das teorias, a teoria foi construída em cima da prática e verificado que a maioria das construções de encadeamento de acordes era através de uma movimentação de quartas ascendentes. O que significa isso? Se eu pegar, por exemplo, a partir de Dó e ir para o quarto grau, então eu vou contar 4 notas. 1, 2, 3, 4. Significa que um acorde de Dó com sétima maior seguiria para um acorde de Fá com sétima maior, dando um salto de quarta ascendente. Tá?
Depois, se eu pegar a partir de Fá uma quarta ascendente, daria o Si meio diminuto. Depois do Si, uma quarta ascendente, Si, Do, Ré, Mi. Daria um acorde de Mi menor com sétima. Depois de um Mi, uma quarta ascendente, daria um Lá menor com sétima. Depois de um Lá, uma quarta ascendente, daria o Ré menor com sétima. Depois do Ré, uma quarta ascendente, daria Sol com sétima. E aí fecharia uma quarta ascendente do Sol no Dó de novo.